Ó, isso aqui é o desenho de uma rizosfera, tá? O que é a rizosfera? Rizos, raízes, né? Então seria o ambiente ao redor da raiz, tá? Nesse ambiente ao redor da raiz vai ter os pelos radiculares, que serão os responsáveis pela absorção de nutrientes, tá? Quem produz ou quem absorve é pelo radicular, ou sistema radicular secundário, né? Tu vai ter hifa de fungo, tu vai ter bactérias, tu vai ter partículas de matéria orgânica, de argila, tu vai ter água, tu vai ter várias coisas aqui, certo? E nesse meio todo aqui, entre a fração sólida e a fração líquida, principalmente, porque o oxigênio não faz parte desse processo todo, é mais líquido e sólido, certo? Nós teremos o famoso complexo de troca, ou complexo sortivo, tá? Na unidade 2, nós vamos falar mais especificamente sobre ele, tá? Que é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Tu tem os minerais que formam o solo, são chamados filosilicatos, são formados em fileiras, em camadinhas, tá? Isso é o tema da aula que vem, tá? Então é mais ou menos essa configuração aqui, ó, são camadinhas. Isso aqui é tudo mineral do solo, tá? E aqui é a solução do solo. Aí tu vai ter elementos solubilizados, soltos, né? Aqui. E tu vai ter elementos que estão adsorvidos a essa camadinha aqui, tá? Isso aqui é o complexo de troca, ou o complexo sortivo. E é neste ambiente aqui que eu preciso a presença da água, né? Para liberar para a minha planta, ou para possibilitar que essa planta absorva os macro e micronutrientes, certo? E eu preciso que todos estejam presentes. Se um deles não tiver, a planta não completa o ciclo, certo? Por quê? Já devem ter visto nas feiras, Expo Direto e tudo mais, o pessoal coloca um barrilzinho com todos os nutrientes e aí enche d'água, né? E aí eles pegam uma das ripas do barril e eles diminuem ela, baixam ela, e a água começa a sair por ali. Isso é uma analogia que, se todos os nutrientes não estiverem presentes em quantidades ideais para a planta, um estiver abaixo, toda a produção vai ser limitada por aquele que estiver abaixo. Independente se eu tiver um caminhão de hidrogênio, mas eu botei NPK, faltou molibdênio, que é o que menos precisa na planta. Faltou molibdênio, a planta não vai fechar o ciclo, ou não vai produzir o que ela produziria se ela tivesse todos os nutrientes na sua quantidade ideal, tá? Então, por isso que a gente chama de nutrientes essenciais, tá? Alguns critérios que a gente vai trabalhar na fertilidade depois semestre que vem, tá? A planta não completa o ciclo, não tem nenhum outro que cumpra essa função, é só ele que faz isso, tá? Então, nós temos eles divididos em dois tipos, macro e micronutrientes, tá? Nós temos alguns elementos que não podem ser considerados... não é que não pode ser considerado nutriente, mas é um pouco complicado chamar de nutriente porque tu não adiciona isso no sistema, né? Isso faz parte da composição das plantas, que é carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? Isso é estrutural, é um elemento estrutural da planta. Tá? E aí nós temos os macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, macronutrientes primários, cálcio, magnésio e enxofre, macronutrientes secundários. Por que essa subdivisão? Porque nitrogênio, fósforo e potássio, a planta precisa de caminhão, de um monte. Cálcio, magnésio e enxofre nem tanto. Tá? Então, os que mais demandam da planta é nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? E alguns micronutrientes, né? Como boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco. Aqui não é, aqui está errado. Não posso escrever aqui na tela, né? Sódio não é micronutriente. No líquido, tá? O sódio é um elemento benéfico. Ele ajuda o potássio em algumas coisas. Tá? Então é interessante ter sódio, mas não muito. Tá? Mas ele não é micronutriente, tá errado ali. Tá? Mas a gente não vai entrar em função de nutriente, que cada um faz, porque isso é no semestre que vem, tá? Daí a gente vai destrinchar ele no semestre que vem. Tá? Disponibilidade de água
é o outro fator que determina o crescimento das plantas, né? Já falamos sobre isso, né? Se eu não tenho água, não tenho solução, não tenho transporte de elemento químico, não tenho nutrição, não tenho absorção da planta pelos nutrientes, né? Não tem planta crescendo. Acabou a produção, tá? Então eu preciso. E o importante, ó, é que de toda essa água que é absorvida, só 1% vai fazer parte da planta. O resto vai ser perdido, né? Transpiração e tudo mais. Então é importante ter uma carga, uma reserva de água interessante, adequada para a planta, né? Por isso que tem as necessidades hídricas de cada cultura. Vocês vão ver isso nas disciplinas, né? Nas ecofisiologias de cada planta, né? Tem uma quantidade necessária de irrigação. Não é que a planta vai consumir tudo aquilo, é que daquilo ali só 1% vai ficar nos seus tecidos, né? Então tem que ter uma quantidade maior de planta, tá? A velocidade com que essa água é perdida também vai depender de fatores externos, né? Temperatura, umidade relativa do ar. E também vai depender da porosidade, do tamanho das partículas, né? De como esse arranjamento das partículas está sendo dado no solo, tá? Para perder ou não essa água. Muito mais. Disponibilidade de oxigênio, fase gasosa, a gente chama de espaço aéreo do solo, é onde o ar vai estar presente, suporta, no máximo, o limite é de 10%. Menos disso, não tem muito o que fazer, tá? É importante para fazer as trocas, né, com oxigênio, com dióxido de carbono também, e fazer a absorção de nutrientes. Precisa dessa zona aeróbica, né, que a gente chama. E fica onde na macroporosidade, nos espaços maiores, tá? Limita de boas. Opa, voltei. E os fatores inibidores, tá? Além de tudo estar funcionando adequadamente, de ter os 25%, 50%, tá tudo funcionando bem, não pode ter nada que atrapalhe. Se alguma coisa atrapalhar, já vai ter problema. E vai refletir na produtividade, tá? Primeiro fator inibidor da planta, do crescimento de plantas, alumínio, que é o que a gente mais sofre aqui na região, tá? Porque o solo muito velho tem bastante alumínio trocável, é um alumínio solto na solução, que a planta não entende que ela tem que ficar longe, está crescendo ali. E onde que o alumínio atua? No sistema, na raiz ou na planta? Na coifa da raiz. Vocês já viram na botânica? As partes componentes de uma planta? Não? Tá, então vocês vão ver. O sistema radicular tem os pelos radiculares, né? Tem a raiz principal, né? Se é fasciculada, se é pivotante e tudo mais. E na ponta dessa raiz, o que direciona o crescimento é a coifa. O que o alumínio faz? Queima a coifa. E aí a coitada da raiz fica catoca, ela não cresce, ela fica bem pequenininha. Se a raiz ficou pequenininha, não cria pelo radicular, não sai raiz secundária, que é ela que absorve o nutriente. Aí a planta morre, tá? Então não tem o que fazer. Não é que o alumínio atua direto ou que a planta absorve ele e queima ela por dentro. Não, ela detona com quem faz a absorção, que é a raiz, tá? Por isso é muito importante a gente neutralizar esse alumínio trocável, tóxico, na raiz das plantas, tá? Outro fator importante é a alcalinidade. Se ao mesmo tempo a acidez, né, é ruim, a alcalinidade, que é o inverso, também é ruim. Por quê? Nós temos uma faixa de pH que é essencial para as plantas se desenvolverem, que é em torno de 6, 7. Se eu aumento muito esse pH, eu vou desequilibrar toda a disponibilidade de macro e micronutrientes. Né? A faixa ideal é entre 6 e 7. Aí está todo mundo sendo disponibilizado da forma adequada. Se eu baixei muito, aumenta o alumínio, diminui fósforo, diminui potássio, diminui nitrogênio. E se eu aumento muito, diminui alumínio, mas aumenta molibdênio, aumenta cobre, ferro. E aí eu tenho uma superliberação, digamos assim, desses elementos, causando toxicidade e limitando o crescimento das plantas. Tá? Organismos patogênicos, logicamente, né? Como criar injúrias na planta, eles vão acabar prejudicando o sistema radicular. Substâncias tóxicas também, né? Vão prejudicar o sistema radicular.
absorção de nutrientes e, consequentemente, desenvolvimento de plantas. Excesso de sais, tá? Excesso de sais. Ah, coloquei lá uma doação na linha, lá, coloquei um cloreto de potássio, morreu tudo, queimou. Excesso de sal. Eu tenho um aumento na condutividade hidráulica dessa solução do solo, tem muitos sais e o sistema reticular acaba queimando, ele não consegue absorver. Camadas compactadas, né, como a gente já viu, diminuindo a profundidade efetiva, e com isso diminuindo o crescimento de plantas. E as camadas cimentadas também. Tá? Dúvidas aqui, gente? Estou indo um pouquinho mais rápido para eu terminar tudo. Oh, Fernando! Cadê meu gráfico? Ah, peraí, voltou meu gráfico do pH. Isso é sinal, né? Não, tá falando pra nós. Ah, peraí.